Olá, para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos agora fazer a análise astrológica para a semana de 29 de março a 4 de abril, primeira semana já do mês de abril. Nós temos aqui na quarta-feira, na verdade, a formação já da fase crescente desse ciclo lunar. Mas os principais eventos da semana têm relação com o ingresso do Marte no signo de Aquário e a conjunção que ele vai fazer com o Saturno. E também Vênus, que deixa o domicílio dela no signo de Touro e ingressa no signo de Gêmeos. Bom, é uma semana que ainda vai trazer um teor bastante desafiador e pesado, exatamente devido a esta conjunção de Marte com Saturno. Mas vamos ver no dia a dia e a gente vai conversando um pouco melhor. Eu explico para vocês em questões astrológicas como que isso acontece. No domingo, dia 29, nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto harmonioso ao Sol às 17h26. Ele é muito leve. Acontece com a Lua aqui no signo de Gêmeos e o Sol no signo de Áries. Então, os dois signos têm uma natureza mais ativa e isso possibilita uma boa expressão, uma continuidade das coisas e até assim um clima de novidades, né? A gente tem uma tendência mais expansiva, um pouco mais aberta. Mesmo considerando o momento que não é tão expansivo e propenso a grandes movimentos externos e tal, mas ele dinamiza a questão da expressão. Bom, essa lua geminiana dá uma voz, né? Assim, dá um poder de verbalização dos interesses, dos pensamentos, porque Gêmeos é casa de Mercúrio, né? Então nós vamos ter ainda um domingo com esse diálogo muito aberto sobre muitas coisas. Agora eu penso que Gêmeos, para a Lua, tem uma natureza muito oscilante. E mesmo ele num bom aspecto com o Sol, devemos manter atenção ao que a gente pronuncia, ao que a gente vê, ao que a gente ouve. Porque aqui é um território muito disperso e o aspecto é muito leve. Então a gente tem de tudo um pouquinho durante o domingo. E se a gente se deixar levar por esse clima de tudo um pouquinho, não se concentra em nada. Então você pode aproveitar o domingo com um bom humor, com um clima leve para fazer as coisas, e é isso que é um ponto melhor, né? Então ele não tem uma influência tão poderosa para nenhuma das grandes questões, mas a gente pode dizer que as coisas fluem, porque tanto o signo de Gêmeos como o signo de Áries têm uma natureza expansiva, né? São signos de natureza masculina, e isso vai favorecer o dinamismo do dia, os acontecimentos se desenrolarem. Então não é um dia parado, né, dentro das possibilidades atuais, ok? A Lua vai chegar a uma quadratura com Mercúrio às 23h58, já na virada para segunda-feira. E esse já pede mais atenção. Por quê? Então, a gente tem Mercúrio que está dispondo a Lua aqui no exílio e na queda, e uma Lua bem dispersa no signo de Gêmeos. Então, a atenção, tudo isso que eu falei para vocês durante o dia, né, aqui do domingo, que é de tudo um pouco e não se deixar levar pelas grandes provocações, pelos grandes movimentos do dia. Porque vem uma coisa agora, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem outra. Se você se deixar levar por cada novidadezinha que vai surgindo no domingo, não conclui nada. Então vai perder um pouco do benefício desse aspecto, dispersando influência, dispersando energia, dispersando interesse, e as coisas não se concluem fácil. Bom, e a outra questão é que o aspecto é desafiador e ele envolve os dois astros que regulam a mente, que tem como tema a mente, e vocês vão poder ver aqui a dificuldade de chegar à conclusão de fatos, de ideias, de pensamentos, de coisas que vocês veem. Então procurem colocar a mente e a atenção mesmo em coisas mais produtivas e não se desviar muito disso, porque ter certeza das coisas aqui nesse domingo é um pouco difícil. A gente vai ter momentos em que a gente acredita numa coisa, se pronuncia a favor de uma coisa, daqui a pouco já se vê contrário àquilo e pensando em outra. Então, é como se o dia trouxesse um movimento de informações, de ideias e de interesses muito disperso, muito dinâmico, e vai necessitar o esforço de concentração da parte de todo mundo. Então a gente tem o domingo que eu recomendo mais para atividades sem grande importância mesmo, né? Ele não tem uma influência muito poderosa para nenhuma grande área, por exemplo. E a gente diz aqui sobre questões contraditórias, né? Como eu falei para vocês, porque
os dois astros que tem como tema a mente, os dois juntos, né? Nesse aspecto desafiador, ele fala exatamente de às vezes a gente não conseguir encontrar lógica para alguns pensamentos, ideias e até interesses que a gente vai desenvolvendo para este momento, tá bom? Então evitem isso ao longo do domingo. Na segunda-feira, dia 30, nós vamos ter o único movimento do dia, que é o ingresso de Marte no signo de Aquário às 16h43. E não temos aspectos novos sendo formados na segunda-feira. Isso significa que a Lua não tem nenhum grande movimento e é um daqueles dias onde a gente precisa maior atenção sobre início de atividades, mesmo com a Lua já se encaminhando para formar a fase crescente, ela está aumentando a luz, mas as outras condições do momento não são muito favoráveis para início. O que acontece com o ingresso de Marte no signo de Aquário? Ele deixa esse território aqui de Capricórnio, onde ele tem um grande poder, ele está em exaltação no signo de Capricórnio e vai ingressar aqui em Aquário, onde ele não tem poder nenhum. Marte não é regente de Aquário, não se exalta em Aquário, não rege esses primeiros termos aqui que compreende aqui Mercúrio e não está na face e também não é um regente da triplicidade do elemento ar, a qual o Aquário pertence. De forma que ele está peregrino nesses primeiros graus, e para o planeta que representa, que tem como tema a agressividade, a conquista, a capacidade de ação, a iniciativa, essa condição peregrina é desagregada. Então ele sai de uma condição de força bruta, como a gente teve aqui em Capricórnio, empurrando os temas com muita força, às vezes não dando tempo nem para se preparar, tudo vem mesmo como uma grande avalanche, né? E entra num território bem desgovernado. O que a gente pode ter nesse período de Marte em Aquário são disputas ideológicas, disputas de pensamento, de ideias, de ponto de vista. A gente já tem isso muito forte no nosso país, porque qualquer tema se torna polêmica. Mas o ingresso em Aquário esquenta muito esse tema político, por exemplo. E esse dia 30, então, é um marco importante porque é o momento em que ele ingressa em Aquário. Então, é um dia em que vocês podem ter um clima um pouco pesado, em jornais, mídias, enfim, o povo fica realmente muito agitado em torno de ideia, de defesa de opinião, e é uma característica bem agressiva. Ela é uma das características rebeldes, né, nervosas, lembrando que Aquário é um signo de modalidade fixa, então ele não representa muita flexibilidade para o processo da ação. Então dispersa pouco e a gente vê uma característica aqui muito de defesa das próprias opiniões, das próprias ideias, como também muito agressiva. Então esses próximos dias de Marte em Aquário, principalmente nessa semana, eles vão pedir aí uma atenção na maneira como a gente leva as coisas. E Marte nas questões individuais, né, pensando nos nossos interesses mais próximos, cotidianos, é necessário manter a atenção para empregar mudanças e interesses em projetos, em coisas que vocês estejam fazendo, porque ela pode ter um pouquinho de resistência para fluir, né? A gente percebe aqui que resistência e luta árdua, brava, é uma das características dessa posição aqui do Marte no signo de Aquário. Agora, no dia 31, nós vamos ter a Lua ingressando no signo de Câncer, depois Marte chegando à conjunção com Saturno. Então, esse momento aqui que a Lua ingressa em Câncer, ela chega no próprio território. É uma natureza bastante acolhedora, reservada, protetora, econômica, por exemplo, e muito voltada para as coisas cotidianas. Tudo a ver com o momento onde muitas pessoas no Brasil e no mundo estão em suas próprias casas. Leva um pouco mais de facilidade deste momento. Só que ali no meio da tarde, às 15h31, Marte chega à conjunção com Saturno no mesmo grau. Aqui de manhã já vai chegar ao mesmo grau, mas às 15h31 ele chega ao mesmo grau e minuto. Isso significa que então toda terça-feira tem uma característica super rígida, até coloquei importante, tá? Porque Saturno é o planeta regente de Aquário, tem domicílio no signo de Aquário. A gente diz que ele tem júbilo no signo de Aquário porque ele tem uma natureza, ele pertence à seita diurna, e Aquário também tem uma característica diurna. E então todo tema relacionado a Saturno acabam sendo mais levados com facilidade, entre aspas, não digo facilidade de coisas diárias, tá? Os temas é que ficam fluidos nessa característica. Quais são os temas de Saturno? Restrição, limitação,
Eu vejo também como uma coisa muito da seletividade. Realmente, Saturno em Aquário tem tudo a ver com um processo muito seletivo. Ele não é abrangente porque Saturno contrai, ele não expande. Então, aqui nós não estamos falando de uma característica expansiva, aberta às novas ideias e a novos pontos de vista. É ao contrário, ela é bem fechada, ela contrai. E o que acontece, então, é que Marte, que tem esse tema da agressividade, se junta a Saturno, e aí então nós temos um dia aqui, uma terça-feira, que tem uma tensão elevada no ar. Lembrando que as terças-feiras são dedicadas a Marte, né? Então eu falei para vocês, Marte está peregrino e vai se juntar a Saturno muito forte. A gente diz aqui que o Saturno dá uma espécie de auxílio para Marte, mas a natureza de Saturno não é expansiva, não é alegre. Mesmo quando ele está nas condições produtivas, ele produz dentro do permitido e tem uma natureza bem constante, né? Ele não é um planeta que vai promover grande abertura a facilidades e grandes alegrias de uma hora para outra, não representa a mudança repentina mesmo. Mas então, juntando os dois planetas que têm as naturezas maléficas, tá? Entre aspas, eles podem funcionar de uma maneira positiva, mas aqui os dois estão em condições de levar as coisas para a resistência e deixa o clima bem agitado aqui no dia 31, na terça-feira. Por isso eu não recomendo nada de novo investimento em nada mesmo. É muito propenso a perdas, a faltas, a muita agressividade mesmo. Tem uma característica mais rebelde, né? Esse tom de romper com a resistência, de querer mudar as coisas. A força, por exemplo, é forte. Agora, vamos pensar que Aquário não é um signo de uma característica material como é Capricórnio, onde esses dois planetas estavam anteriormente, né? Ele tem uma natureza mais intelectual, mais da lógica propriamente, elemento ar. Então, todo esse clima mais tenso pode não acontecer em torno de coisas materiais, por exemplo, faltas e restrições de coisas físicas, por exemplo, aumentar a escassez de produtos nos mercados, por exemplo, mas pode ter relação com as faltas, com as resistências, com rigidez de ponto de vista, de ideia, de opinião, e ela é bem competitiva mesmo, porque nós temos aqui um planeta que representa essa coisa da competitividade, da agressividade, se juntando a Saturno muito forte aqui em Aquário. Então, muito competitiva. O que eu recomendo para vocês? Não se deixem levar muito pelas grandes ideias que fluem nesse momento, porque aqui o jogo de interesse, a estratégia, ela parece ser muito ampla, envolvendo o quadro geral. Ela não é muito minuciosa, detalhista, tal. Então, trabalhem uma visão própria de ponto de vista sobre o que vocês estão vendo acontecendo no mundo. Não se deixa levar por memes de redes sociais, de compartilhar coisas em redes sociais. Isso é tudo manipulação de massa, gente, tá? Tem que ter opinião própria e saber analisar os fatos, tá? Não se deixe levar por essa influência, porque ela é bem manipuladora, ok? Então, manipuladora em torno de ideias. Isso vocês precisam ter muita atenção aqui durante o dia 31, terça-feira. No dia 1º de abril, a gente tem a Lua em quadratura com o Sol, e depois a gente tem a Lua chegando a um aspecto harmonioso com Mercúrio. Bom, ele é bem diferente do dia anterior e já traz uma fluidez um pouco maior. Eu penso mesmo que agora que Marte passou por Júpiter, que está em queda ainda, passou por Saturno muito forte, ele vai seguindo os passos aqui em Aquário, e mesmo peregrino, até ele chegar aqui nesse pedacinho onde ele tem um pouquinho de dignidade, ele vai diminuindo um pouco mais esses dias muito agitados, nervosos, muito rígidos e tudo mais. Então, a tendência é que depois desse dia aqui, 31, passando aí do dia 1º, as coisas comecem a engrenar num sentido um pouco mais prático e menos rígido. Só que ainda Marte vai estar peregrino, então as ações, principalmente de quem está no comando, quem tem poder nas mãos, elas ainda parecem ser um pouco desgovernadas e levadas às vezes por ideias que funcionam bem na lógica, no pensamento, mas que na prática, né, no cotidiano mesmo, vão precisar de muito ajuste. E por isso, então, todo esse período, vocês vão precisar ter atenção sobre início de atividades, investimentos e tudo mais, né? Investimentos em coisas e tudo mais. Esse dia especificamente aqui no dia 1º de abril, na quarta-feira, já tem uma influência um pouco mais leve. A Lua vai formar a fase crescente bem no começo do dia, mas depois ela vai formar um aspecto harmonioso ali já no meio da tarde, que é bem legal, inclusive para estimular
uma comunicação mais equilibrada, comércio, até porque a gente tem a Lua em Câncer, ela é mais comedida, né? É um posicionamento para a Lua mais reservado. E o aspecto harmonioso com Mercúrio em Peixes favorece um pouco mais a sensibilidade. Então, para esse momento, em atitudes de vida cotidiana, o que é melhor? É estudar, é lidar com as atividades que exigem um pouco mais de uma visão subjetiva, interpretação. Para leitura é bem legal mesmo, né? Principalmente para ler coisas relacionadas à ficção, tal, porque estimula muito a criatividade. Ou mesmo para as atividades de trabalho, para quem está trabalhando em casa, tal, esse momento ele traz profundidade de análise, então ele facilita olhar bem atentamente para coisas bem pequenininhas, né, minúcias, detalhezinhos, facilita estudar qualquer tema, né, mas vai ser um pouco melhor para os temas que envolvam um pouco mais de subjetividade e criatividade. No dia 2, eu coloquei a resistência às perdas. O que acontece aqui no dia 2 é que a Lua vai formar muitas oposições. A primeira com Júpiter, porque ainda aqui, ó, às 5h49, a Lua está em Câncer e Júpiter está aqui em Capricórnio. Então, é esse aspecto aqui que já começa o dia pesado. Bom, então a gente tem uma Lua muito forte, acolhedora, protetora e econômica, em aspecto desafiador a Júpiter em Capricórnio. Essa oposição só não é tão pesada porque Júpiter tem exaltação aqui no signo de Câncer, mas ela não é abundante, ela não vai representar muitas facilidades. Pode indicar perdas o dia, porque depois que a gente tem essa janelinha aqui suave de Lua com Vênus, aí a Lua vai ingressar em Leão e ela vai formar a oposição com Saturno e depois a oposição com Marte. Então, ela começa com Júpiter, passa por Vênus aqui num aspecto bem leve, que pode ser um momento muito favorável para economias. Bom, podem ser as economias relacionadas às compras cotidianas, promoções, inclusive, aproveitar momentos de promoções, como também para investimentos. Aqui tem uma janelinha suave, né, que pode trazer aqui alguns lucros, não é um dos grandes momentos para a grande lucratividade, mas favorece principalmente guardar dinheiro. Então, investimento que eu digo aqui, os que são mais seguros e que trazem a chance de lucros seguros, principalmente. Depois que a Lua ingressa em Leão, essa suavidade aqui toda, né, essa questão de guardar, de se restringir, ela diminui. Leão é um signo de elemento fogo, uma característica nervosa, né, muito intensa. E aí, aqui depois, aqui do meio da tarde até ali o início da noite, nós temos a Lua formando esses dois aspectos desafiadores. Então, esse momento aqui de quinta-feira é bem tenso. O temperamento associado a Leão é o colérico, né? Elemento fogo. Então, nós temos aqui uma condição agressiva, super nervosa. E para coisas diárias, o ideal é vocês se manterem afastados de confusões, tá? Por quê? A Lua em oposição a Marte aqui em Aquário, principalmente, dá muito debate, uma característica de debate muito forte, mas nem sempre produtiva, né? Porque a oposição, tanto com Saturno como Marte, eu não vejo como uma característica produtiva, eu vejo mais como uma necessidade de se ter razão sobre aquilo que fala. Então, devemos evitar esses momentos, tanto para os diálogos nervosos próximos, né, com as pessoas com quem a gente convive, está próximo e tal, como também se envolver nesses grandes debates do mundo, porque eles parecem não levar a nada e acentuam um clima muito nervoso mesmo, bastante agressivo, de perdas, de faltas, de limitações, inclusive notícias na quinta-feira podem ter esse teor doloroso, sofrido. Lembrando que Saturno, o símbolo, né, a imagem que a gente tem de Saturno é o ceifador, né, ele cortando, é o próprio que representa a morte. Então, temos aqui realmente um dos dias mais tensos desta semana, tá? Com esses aspectos todos aqui da Lua. Bom, a sexta-feira traz Lua em trígono com Sol às 16h24, é um aspecto harmonioso e ele é um aspecto que acontece no elemento fogo, né? O Sol está aqui em Áries e a Lua em Leão. E ele traz dinamismo, um ritmo acentuado e uma questão mais prática, pela característica do Sol, não tanto da Lua em Leão. Leão é fixo, não é muito prático, tal, é mais, tem uma tendência um pouco mais rígida, tal. Mas a gente tem as coisas acontecendo, porque a natureza do aspecto é harmoniosa. Então, embora existam empecilhos, dificuldades e coisas acontecendo no mundo, a tendência é de fluidez e agilidade. Então, o que vocês precisarem colocar em movimento, esperem até sexta-feira, porque o clima é mais favorável a fazer as coisas acontecerem
sem grandes empecilhos. Os dois luminares em aspecto harmonioso levam as coisas de uma forma um pouco mais harmoniosa, né? E é no dia 3 que Vênus vai deixar aqui o domicílio dela no signo de Touro e ingressa em Gêmeos. Então ela sai de um território onde tem poder, constância, sustentação sobre questão de desejos, da parte monetária, do próprio tema de beleza, estética e tudo mais. E Gêmeos é bem agitadinho aqui para Vênus. Nesses primeiros graus, ela também não tem dignidade. Acontece que então nós vamos ter, a partir do dia 3, tanto Marte como Vênus peregrinos, né, numa condição muito desafiadora. E a própria Lua também, que em Leão não tem aqui dignidade nenhuma. Então o clima é bem instável. Eu penso aqui a partir desse momento mesmo, com dificuldades e principalmente com os temas relacionados à questão financeira mesmo, sobre estabilidade e tudo mais. E aí no dia 4, Vênus vai participar de dois aspectos importantes. O primeiro que acontece à tarde, que é um aspecto harmonioso com Saturno, mas é elemento ar, Saturno está forte, mas Vênus não. Mas ainda assim a natureza do aspecto favorece a ver as coisas por um ângulo um pouco diferente. Pensando principalmente na questão monetária, vai trazer algumas possibilidades para enxergar longe, né? Pensando em longo prazo e tudo mais. E por isso, para investimentos, é bom, mesmo que aos sábados a gente não tenha movimento nas bolsas, né? Mas para quem investe em poupança ou fundos de investimento e tal, pode ser um bom momento, ou mesmo para compras, né? Porque para aproveitar promoções ou mesmo financiamento sem juros, por exemplo, pode ser um bom momento. Para a questão amorosa, a gente não está falando aqui de característica muito romântica de elemento ar, mas ela é bastante facilitadora de diálogo. Então é fácil chegar a acordo aqui, né? Não é tão difícil. Então, por mais que as opiniões possam ser diferentes e tal, essa característica do aspecto que é boa, facilita aqui se vincular ao outro. Então, não vejo aqui como um momento desafiador. Mas à noite, depois que a Lua ingressar em Virgem aqui às 18, ela mesma vai formar um aspecto desafiador com Vênus, uma quadratura de modalidade mutável. É muito instável para compras, então evitem o sábado aqui para compras, decisões que envolvam dinheiro, como também é muito instável para a questão de diversão, entretenimento e romance, ok? Então, tem pessoas aqui em vários lugares, tem gente que está em quarentena, tem gente que não está em quarentena. Quem não está em quarentena, fique atento a essa questão de diversão, ela é muito dispersa e pode levar a problemas, exageros, por exemplo. E quem está na quarentena pode sentir exatamente o oposto, a dificuldade em conseguir se sentir diversão, entretenimento, e realmente ela tem uma característica complicada, bem instável, pensando em nível emocional. Às vezes até os desejos e interesses mudam tanto, assim, durante pouco tempo, né, num prazo curto, mudam tanto que é difícil se sentir bastante satisfeito com essa influência. E são esses os movimentos dessa semana, uma semana bem complicadinha, mas daqui a pouco a gente começa a melhorar o quadro, as coisas vão começando a se moldar de maneira diferente, né? Pelo menos eu vejo isso com Marte se distanciando aqui, saindo, se afastando aqui da conjunção com Júpiter e com Saturno. Eu deixo um abraço forte para todos vocês. Quem gostou do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos também, tá bom? Um abraço forte e até a próxima semana.